e nós vamos falar agora do desespero dos bancos com a lei Magnitsky, né? A gente sabe que o pessoal está preocupado, né? Aqui, ó. Bancos rejeitam pedidos do Supremo para interceder contra a lei Magnitsky. A gente já falou sobre isso. O Dino e o Alexandre de Moraes pediram para os bancos brigarem com os Estados Unidos. Não briga lá com os Estados Unidos para tentar afrouxar esse negócio da Magnitsky e coisa e tal. Os bancos não vão fazer isso, eles não têm como fazer isso, né? Mas por trás disso está justamente o desespero dos ministros do STF. O que está acontecendo nesse momento? Eles viram que chegaram, bateram numa parede, não tem como seguir adiante, né? E aí, então aqui, olha só, olha o Jornal Nacional, efeito Magnitsky, em 10 anos a lei dos Estados Unidos motivou só 2 multas, só teve 2 multas pela lei Magnitsky, não teve nada demais, né? O que eles não falam nessa manchete aqui é que só teve 2 multas porque nenhum banco foi idiota o suficiente para permitir negociação com o sancionado. No momento que a pessoa entra na lista da OFAC, os bancos todos cortam a relação com aquela pessoa, não tem por que continuar, né? Por isso que tem tão poucas multas. De fato, foram só 2 multas, né? Mas foram multas pesadas, tá? Por quê? Porque o pessoal, né, obedece. E para pensar, se fosse qualquer outra pessoa no Brasil que não o Alexandre de Moraes, os bancos teriam já cortado a conta dessa pessoa há muito tempo. Você acha que eu segurar a conta de alguém? Entrou o nome na lista lá da OFAC, meu amigo, corta na hora, né? Não tem nem dúvida, né? Então isso mostra o desespero dos ministros do STF. Essa notícia foi sugerida por Eu Vi Coisas que Não Podem Ser Desvistas, Eu Não Sou Cachorro Não e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Lauro Jardim manda um recado para a galera aqui. Que recado é esse? Lembra, o Lauro Jardim, essas colunas dele, é tudo recado, tá? Esse cara tem realmente muita ligação lá dentro do governo, então é um monte de recado. Então tá aqui, ó. Bancos rejeitam pedidos do Supremo para interceder contra a lei Magnitsky. Aturdidos com a lei Magnitsky, isso é um ponto importante, aturdidos com a lei Magnitsky, alguns ministros do Supremo tentaram convencer grandes bancos a entrarem no circuito para negociar com o governo dos Estados Unidos a não apertarem o torniquete na aplicação de sanções. Ninguém topou, até porque seria em vão. Então, de quem que é o recado aqui? O recado é do André Guedes, né, do cara lá do BTG Pactual, falando para os ministros do STF, olha só, não tem condição, cara, não vai por aqui, não vai. Seria em vão isso, o Trump não vai voltar atrás, né? Ou seja, eles sabem que o Trump não vai mudar de ideia, né? E engraçado, que você lembra alguns dias atrás que o Alexandre de Moraes falou que não porque eu estou apostando na via diplomática, que eu estou conversando com deputados lá nos Estados Unidos, com gente no governo, que tem muita gente dentro do governo que discorda da aplicação da lei Magnitsky, coisa e tal. E eu não duvido que tenha gente dentro do governo americano que realmente discorda da aplicação da lei Magnitsky no Alexandre de Moraes, tá? Porque, é lógico, tem esquerdista lá nos Estados Unidos e tem muita gente esquerdista no governo americano, evidentemente que tem. O problema do Alexandre de Moraes é que quem dá a ordem não são essas pessoas, quem dá a ordem é o Trump, é o Bessent. E o Bessent e o Trump estão focados nisso daqui, ó. Isso daqui, eu acho que isso foi o esforço que o Alexandre de Moraes disse que estava fazendo diplomático aqui, ó. Coautor da lei Magnitsky pede que Estados Unidos retirem sanções a Moraes. Deputado democrata diz que a medida é vergonhosa e elogiou as instituições brasileiras. O deputado democrata de Massachusetts, Jamie McGovern, coautor da lei Magnitsky, pediu que os Estados Unidos retirem as sanções impostas contra o ministro do STF em uma carta enviada ao Scott Bessent e ao Marco Rubio. O documento, datado da quarta-feira, dia 20, diz que a alegação do governo Trump de que o processo contra Bolsonaro é uma caça às bruxas ilegal é uma afronta ao Estado, ao eleitorado brasileiro e a todo o conceito do Estado de Direito. O cara é um deputado de Massachusetts, um democrata, de esquerda, extrema esquerda. Não sabe nada do que está acontecendo aqui no Brasil. É lógico que a esquerda daqui pediu para a esquerda de lá. A grande vantagem é o seguinte, esse cara não tem poder nenhum, né? Ah, mas tem gente lá no governo americano que gostaria realmente de levantar essa sanção contra o Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza que tem. Mas quem manda não tem, né? Aqui, ó. Jim McGovern representa o 2º distrito do estado de Massachusetts na Câmara dos Representantes. Lembra que lá nos Estados Unidos os deputados são distritais, né? Então você divide o país em vários distritos e cada distrito elege o seu representante no Congresso, né? Em 2016 foi um dos 4 copatrocinadores do projeto bipartidário da Lei Global Magnitsky. Agora, o que isso quer dizer no final das contas? Nada. Ele não tem poder nenhum sobre a Lei Magnitsky, né? Mesmo que ele quisesse, ele não poderia alterar a Lei Magnitsky agora, porque a maioria na Câmara e no Senado é dos republicanos, né? E mesmo que, eventualmente, em 2026, a maioria
maioria na Câmara mude e os democratas passem a ter maioria na Câmara, no Senado não há previsão disso acontecer. Além do que, para mudar uma lei desse tamanho lá nos Estados Unidos, teria que haver 2/3, né? Lá nos Estados Unidos, mudanças de lei são 2/3 para aprovação. Então, eles não conseguiriam passar porque teria que ter um esforço bipartidário, os republicanos não vão encarar isso daí, né? Essa não é a primeira vez que um parlamentar americano critica o uso da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Em julho, 2 senadoras democratas também chamaram a medida de abuso de poder e coisa e tal. Então, assim, é lógico que os democratas vão reclamar disso daí. Mas veja, nem foram figuras centrais dos democratas, tá? Isso que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes está muito mais isolado do que ele pensa. Eu não descarto que o Alexandre de Moraes está fazendo toda essa ação aqui no Brasil, essa perseguição toda, porque está sendo apoiado pela esquerda mundial, né? Tanto que o que ele fala é justamente os pontos de fala dessa esquerda, né? Do pessoal do Jorge Soros e coisa e tal. Não porque as redes sociais são mal, que temos que acabar com isso, com a extrema-direita e não sei o que lá. E o pessoal está botando o Alexandre de Moraes como uma espécie de ponta de lança nessa história para brigar contra a direita e coisa e tal. Então ele deve estar sendo apoiado por essa esquerda lá dos Estados Unidos e da Europa também. Mas a verdade é que no final das contas ele não conseguiu muita coisa. E ele viu que bateu numa parede. Essa lei Magnitsky não tem como tirar esse negócio. Os bancos brasileiros já decidiram que vão aplicar esse troço porque não tem alternativa, né? Aí a tentativa dele de negociar direto não deu. Ele quis forçar os bancos a reclamarem com os Estados Unidos. Não tem como, meu amigo, não tem jeito. Vocês entraram numa roubada. Esse negócio do Alexandre de Moraes confiar na esquerda mundial, que a esquerda mundial vai conseguir, não sei o que lá, estava muito tranquilo até o Trump ganhar a eleição americana. No que o Trump ganhou a eleição americana, esse caminho fechou, meu amigo, porque agora o Trump tem, a direita tem o maior país do mundo, né? E aí ainda vem a mídia tradicional socialista aqui falando que não, porque olha só, que a lei Magnitsky foi só 2 multas, que não tem, os bancos estão preocupados à toa, não precisa ficar preocupado, o banco foi só 2 multas, né? Foi 2 multas porque foram só 2 transgressões da lei Magnitsky nesse tempo todo. Os bancos não são malucos, eles sabem que tem que encerrar a conta. Os bancos que por algum motivo não encerraram a conta, receberam multa, né? Eles sabem que a multa é pesada. E detalhe, 2 de 148 multas por não aplicação de sanção. O que isso quer dizer? Os Estados Unidos têm várias outras sanções aplicadas. Então, da lei Magnitsky foram só 2. Mas teve um monte de outras sanções aplicadas aqui também, que pode entrar nessa história, né? Aqui, ó, temor dos brancos brasileiros diante da ofensiva dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. O desrespeito à lei Magnitsky é parte ínfima do universo de punições a instituições por infringir regras impostas pelo americano. Entre 2016, o ano da criação do modelo atual da lei, e 2025, apenas uma empresa e uma pessoa pagaram multas relacionadas ao descumprimento da legislação que atinge Moraes, segundo o levantamento do Globo e documentos do OFAC, né? O número é apenas 1,3% do total de 148 penalizações por desrespeitos a diferentes sanções e coisa e tal. Em dezembro de 2024, um indivíduo americano, o Tesouro não revela o nome, fez um acordo para pagar 45 mil em multa, mesmo o valor que transferiu por meio de 6 transações para uma pessoa sancionada pela lei Magnitsky. As transferências facilitaram as operações comerciais do indivíduo bloqueado dos Emirados Árabes Unidos, diz o documento. Já no mês passado, o alvo da multa foi uma corretora, a Interactive Brokers LLC. Nesse caso, contudo, a empresa descumpriu mais de uma sanção, além da Magnitsky, o que envolve diretamente a lei que atinge Moraes. Os números são modestos. A corretora realizou 18 transações, cerca de 28 mil dólares, relacionados a uma negociação de títulos da empresa chinesa, fulano de tal e coisa e tal. E a OFAC sancionou essa empresa, né? Então, olha só, o que eles estão dizendo aqui é uma coisa que... bancos, vocês podem desrespeitar a lei Magnitsky, é uma multa pequenininha. O que eles não dizem é que essas multas são pequenas porque são muito poucas pessoas que desrespeitam a lei Magnitsky. É lógico, os bancos não são malucos, né? E nas outras sanções americanas, as multas são muito mais pesadas, o que não quer dizer que essas multas não se apliquem também para Magnitsky. A questão toda é, não tem muita multa na lei Magnitsky porque não tem ninguém maluco para desrespeitar a lei Magnitsky, né? Então essa é a choradeira. O ponto central que você tira disso daqui é que os ministros sabem que a menos que eles consigam reverter esse negócio da lei Magnitsky, nenhum colega do Supremo vai querer votar contra o Bolsonaro na ação agora do início de setembro. Por quê? Porque vai ser uma roubada. Vão entrar na lei Magnitsky, vão estar ferrados completamente. Sair depois é complicado. Então tá batendo desespero nesse pessoal lá. Eles estão vendo que não tem como sair para lado nenhum, não tem o que fazer. Eu acho que vai ser divertido aí esse final de agosto e início de setembro. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, curta, compartilhe e não deixe de par este vídeo, para que alcance mais pessoas.